ele foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Em 2006, tripulou a missão Centenário junto a astronautas russos e americanos. Hoje, no Fala Mestre, recebemos o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Boa noite, Marcos. Boa noite, um prazer poder participar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Marcos, por que essa missão recebeu esse nome e qual foi o objetivo dela? A missão Centenário ela recebeu esse nome da Agência Espacial Brasileira devido ao centenário do voo de Santos Dumont. Lembra? 23 de outubro de 1906. Então, o voo aconteceu em 2006. Por isso, a comemoração de 100 anos do voo de Santos Dumont, eles resolveram colocar esse nome. Os objetivos da missão eles foram estipulados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Agência Espacial, e você pode congregar em 4 elementos. O primeiro elemento é o desenvolvimento de ciência e tecnologia, desenvolvimento de ciência especialmente embarcada em microgravidade, então o desenvolvimento de experimentos em microgravidade. O segundo era realmente prestar homenagens a Santos Dumont perante o planeta todo, que um dos problemas que a gente tem, principalmente, é a falta de divulgação das nossas pessoas aqui no Brasil. Às vezes a gente fica chateado no exterior quando falam dos irmãos Wright, né, e esquece disso. Uma homenagem até a você por ser o primeiro brasileiro e colocar esse nome na missão? Não, eu sou só o tripulante, né? Sim. Então eu não participo dessa parte. Então foram esses dois primeiro, a parte científica, a parte de Santos Dumont. Outro ponto extremamente importante dentro da missão era promover pesquisadores brasileiros, né, que também é importante no contexto internacional, e também, e esse para mim, né, como educador também é uma das coisas mais importantes, divulgar a ciência e procurar atrair jovens para as carreiras de ciência e tecnologia no Brasil. Isso teve um resultado magnífico. Hoje, depois do senhor, nenhum outro astronauta brasileiro foi ao espaço, certo? Hoje, como o senhor avalia o cenário das pesquisas científicas no Brasil? Nós temos um caminho muito longo a percorrer, né? Eu participo desse programa desde 1998, né, quando eu fui selecionado lá pela Agência Espacial e pela NASA para um concurso público aqui no Brasil. E desde então eu tenho ficado nessa carreira civil, né, de astronauta, e com isso eu tenho essa possibilidade de trabalhar com várias centros de pesquisas, universidades, países de diversos continentes, e você nota que no Brasil o desenvolvimento de ciência e tecnologia ele tem problemas estruturais, problemas de processos como um todo, e algum problema de recurso também designado para a área. Então, no Brasil, a gente ainda não acordou para o fato da importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento de novas empresas, de valor agregado a produtos, desenvolvimento de empregos, né, a oferta de empregos. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer para aumentar a produção do país, né? E se a gente quer um país desenvolvido, é bom que a gente cuide de 3 pontos: educação, ciência e tecnologia. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar lá. E hoje, você tem algum conhecimento se existe alguma pesquisa científica em andamento que é pouco divulgada pela mídia, que não aparece nos grandes meios de comunicação, até pela pouca importância que as pessoas dão para isso? Foi bem dito isso aí no final da sua frase, que realmente no Brasil, se você olhar, às vezes um desenvolvimento magnífico na parte científica, ele passa lá para a 5ª página do jornal e deixa a 1ª página para alguns eventos de, por exemplo, um assassinato, alguma coisa mais ligada à segurança, que é importante também, mas não no sentido de polemizar ou simplesmente de assustar a população. A ciência e tecnologia ela é sempre colocada para trás nessa prioridade de mostrar os resultados. Um exemplo simples, né? Daqui acho que todo mundo viu, por isso que é importante. Você vê na abertura da Copa do Mundo, por exemplo, quando o Nicoleles tinha lá uma coisa maravilhosa para ser mostrada para o planeta inteiro. Ficou quanto tempo na mídia ali? Alguns segundos? 10 segundos no máximo? Então, é um exemplo típico disso aí. E no começo da entrevista, você falou que é importante incentivar os jovens à pesquisa científica, a importância da ciência e da tecnologia. Hoje o senhor mantém, pelo menos dá nome, a Fundação Astro Pontes. O que é essa fundação e qual é o objetivo dela? Justamente é um dos esforços. É um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, mas é um desses esforços.
muitas formigas acabam fazendo um trabalho grande, né? E o esforço é o seguinte: a fundação ela foi criada com o primeiro objetivo de trazer ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio. E com isso a gente trabalha desde formação de professores até concursos culturais, campeonatos de foguete, robótica, aerodinâmica, uma série de coisas para transformar a sala de aula, vamos dizer assim, principalmente nos aspectos da ciência, para os jovens, em alguma coisa atrativa, que eles olhem e não vejam, isso aqui é uma equação de física, meu Deus. Não, que eles possam ver a física em todo lado. Então, esse é um dos primeiros objetivos. O segundo objetivo, também bastante importante, é a valorização de professores. A gente sabe que professor é a carreira mais importante que existe em qualquer país sério, que tenha dentro da cabeça o que é as prioridades corretas, né, e as funções corretas. Então, isso no Brasil é muito pouco valorizado ainda em relação a outros países. A gente nem fala em termos de salário, que também é um problema, mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que o Brasil fica bem para trás em termos de valorização de professores. Resultado, os nossos resultados são péssimos, né, em relação a outros países que a gente deveria se comparar. E outra função da Fundação, tem outro objetivo, é o desenvolvimento sustentável, né? Eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, e isso a gente trabalha em vários países, mais de 170 países, na verdade, e dentro desse contexto, o desenvolvimento industrial, hoje em dia, ele não pode ser isolado da sustentabilidade. Então, você pode até colocar um sustentável depois, desenvolvimento industrial sustentável. Então, a gente trabalha instituindo, vamos dizer assim, projetos em países que envolvem desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, a Fundação também tem isso e tem várias parcerias no mundo. Certo. E instigar essa curiosidade, despertar esse interesse nos jovens, nas crianças, pelas pesquisas tecnológicas, é uma forma de gerar novos pesquisadores, cientistas, até, por que não dizer, astronautas, no futuro? Sem dúvida. Aliás, um dos meus sonhos é que a gente tenha aqui no Brasil, né, essa foi uma das razões, vamos dizer assim, minha agenda oculta, quando eu ajudei a criar o currículo da Engenharia Aeroespacial da USP em São Carlos, né, que eu espero que entre no vestibular muito em breve, no Departamento de Engenharia Aeronáutica lá. A minha agenda oculta era começar a formar um grupo, né, de profissionais aptos a assumir essa função. Ninguém dura para sempre, né? Então, eu espero passar essa bola para alguém ou para várias pessoas aqui no futuro, né, que sejam astronautas brasileiros profissionais, não turistas, profissionais. Agora, quando você traz alguma coisa de ciência e tecnologia, você sempre vai motivar a criança. E você nunca sabe qual vai ser o efeito. Isso é uma coisa bacana. Às vezes, uma coisa simples que você fala motiva uma criança para uma carreira e aquilo ela vai guardar na cabeça por muito tempo. Às vezes, uma palavra que você fala, às vezes, levar para ver um avião, por exemplo. No meu caso, eu era criança lá em Bauru, eu lembro que a Esquadrilha da Fumaça pousou, um dos pilotos foi lá e me pegou no meio da multidão, não sei porquê, me pegou e levou para subir num T-6, Fumaça era T-6 naquela época. E aquele simples ato, aquela atitude daquele piloto foi o que me motivou, uma das principais coisas que me motivaram a ser piloto, por exemplo, né? Então, você vê que às vezes uma coisa simples que a gente faz pode ter uma influência muito grande na criança. Por isso que eu acho importante a universidade ter mais aproximação do ensino fundamental. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Fala Mestre. Pra reciclar, é só começar. Pra começar, é só reciclar. Tchutchuru. Pegue o papel, pegue o plástico e comece a pensar em uma nova forma de se utilizar. A natureza só precisa de uma forcinha que então comece com você. Então todos juntos vamos fazer. Pra reciclar, é só começar. Pra começar, é só reciclar. Tchutchuru. Pra reciclar, é só começar. Voltamos com o programa Fala Mestre. No programa de hoje, conversamos com o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Marcos, no primeiro bloco, você citou que um piloto te levou para dar uma volta de avião e foi isso que te motivou a entrar para essa carreira da aeronáutica. E, de certa forma, isso te motivou também a ser astronauta ou isso nem estava nos seus planos? Não, já estava, mas era um sonho distante, né? Eu tinha esse sonho de ser piloto.
Eu ia no aeroclube lá da cidade, de Bauru, né, e ficava vendo os aviões, mas à noite em casa, alguns dias, eu deitava no telhado de casa. Não estou recomendando ninguém a fazer isso, não, viu? Ficar deitado no telhado às vezes é perigoso. Vocês deitavam no telhado e ficava vendo lá as estrelas, né? E sonhava com isso. E o meu irmão era um grande fã também da aviação e do espaço. E lembrando que nessa época, né, a gente está falando dos anos 60, final dos anos 60, então tinha aquelas fotos do projeto Gemini, do projeto Apollo no quarto dele, que ele mandava cartas para a NASA, e a NASA mandava as cartas, né? Hoje, que a gente assina lá, muitas delas hoje, diga-se de passagem. Então, ele recebia aquilo e botava no quarto. E, para mim, aquilo foi uma boa inspiração também. Foi aquele sonho de menino mesmo que te levou para o espaço. Marcos, você aproveitou esse momento de visibilidade nacional que você teve na época que foi para o espaço para desenvolver também outros projetos. Um deles foi a Astro Pontes e outro é a agência Marcos Pontes de turismo. O que é essa agência? A agência foi o seguinte, né, que isso aí é recente, né, diga-se de passagem, é bem recente. Eu vinha recebendo convite, né, do meu sócio, hoje sócio, né, para tentar levar pessoas para o que a gente chama de turismo de aventuras, né? E eu sempre achei que isso não ia ser uma coisa muito comercialmente muito válida, vamos dizer assim. Ele, não, porque isso aí funciona, e no final das contas, tudo bem, vamos fazer a agência, vamos ver que isso funciona. Para você ver, o ano passado, nós fomos a 5ª agência no planeta que mais vendeu os tickets da Virgin, né, para voos suborbitais. E não é barato, são $250 mil cada voo desse aí. E nós somos a 5ª agência no planeta, né, a vender esses tickets. Infelizmente, lógico que a gente ganha só uma comissão disso aí, né, mas tudo bem. Além disso, a gente tem voos na estratosfera, a gente tem mergulhos, voo em avião antigo, uma série de coisas, 0G também, né? Então tem uma série de coisas interessantes para as pessoas que querem realizar os seus sonhos, né? Como isso, a gente realiza sonhos das pessoas, né? Querem realizar os seus sonhos de voar ou de mergulhar em lugares diferentes, a gente tem isso lá. E além disso, o senhor é palestrante em todo o Brasil, e essas palestras, você acredita que motiva de alguma forma as pessoas a seguirem em busca de seus sonhos? Sim, isso é um dos resultados que eu mais gosto, para falar a verdade, né? A gente, entre as muitas coisas que você pode fazer na sua vida, uma das melhores coisas é ajudar as pessoas a terem sucesso. Eu não só as palestras, mas eu também sou coach, eu trabalho com coaching, eu desenvolvo pessoas, então esse tipo de desenvolvimento pessoal, coaching pessoal e executivo, né? Então isso aí tem um resultado maravilhoso. E é muito bom você passar a sua experiência. Não adianta nada você ter experiência de vida, ter experiência profissional. Eu tenho mais de 35 anos de trabalho em coisas que a maior parte das pessoas nem sonha em passar. E aí você guardar para você, isso não vale nada. É interessante você passar para as pessoas. Então, eu faço palestras em vários tipos diferentes. Na minha página, marcospontes.com.br, tem várias descrições dessas palestras e tem ajudado muita gente. E eu tenho os livros também, isso aí também ajuda muita gente. E é bacana você ver esses resultados, né? Tá certo. E qual foi a experiência, a maior experiência que você trouxe do espaço? Olha, um voo espacial ele é muito marcante por muitas coisas, né? Primeiro porque para chegar lá tem todo um caminho que vai exigir uma vida, vamos dizer assim. Vai exigir muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, você vai ter que ter sacrifício, vai ter que deixar sua família, você vai ter que deixar de lado uma série de coisas que as pessoas consideram como conforto para você poder realizar uma missão para um país. E, além disso, você vai ter que colocar sua vida em risco para isso, né? Quando você senta em 200 toneladas de combustível e dentro de um foguete, você sente muito bem isso aí. E, durante uma missão espacial, você coloca basicamente muitas das coisas que você aprendeu ali em um momento, né? Então, você vê, eu sou piloto de testes de aviões, estou acostumado a trabalhar com estresse, estou acostumado a trabalhar com procedimentos, mas uma missão espacial é diferente, porque você vai ter alterações no seu organismo, você vai ter um ambiente muito hostil do lado de fora, sistemas complexos. Eu sou especialista em missão, né, que é um nome bonito para dizer mecânico de espaçonave. Então, eu sou parte da turma 17 de astronautas da NASA, e a minha função principal a bordo é manter os sistemas funcionando. E quando você faz isso no espaço, você acaba
encarando uma série de desafios também técnicos, né? Então, tudo isso eu procuro trazer, inclusive nessas minhas palestras, quando eu falo, desde a parte motivacional até a parte de segurança operacional, análise de riscos. Eu sou engenheiro também, eu trabalho com gerenciamento de projetos. Então, tudo isso a gente acaba trazendo, e essas experiências todas são válidas para as pessoas aqui embaixo. Eu queria que você contasse, para quem estiver nos assistindo, da experiência de quando o senhor chegou no espaço e o comandante Pavel deixou que você entrasse primeiro que os outros na estação espacial. Como que foi isso? Isso foi uma coisa muito marcante e uma lição, eu diria, para a maioria do nosso planeta, das pessoas. A gente aqui procura separar tanto as coisas. E de cima você vê só um planeta, né? Você não vê as separações entre as pessoas. E não importa de que país você é, de que cultura, de que cor, de que raça, sei lá, ou de que religião, nada disso importa. Importa que a pessoa é um ser humano, né? E esse tratamento com respeito a todos os seres humanos é uma coisa que o Pavel, naquele momento, ele deu uma lição para todo mundo. Que ele, pelo protocolo, ele devia falar assim, primeiro o comandante e depois os 2 engenheiros de voo, né? Ou eu ou o Jeff. Aí eu peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando, né, ali para subir, depois que a gente abriu o hatch, fez todos os procedimentos, e ficamos esperando o Pavel entrar na estação. Ele olhou para mim e falou assim, Marcos, vai na frente. Eu falei assim, mas eu não posso ir na frente, você é o comandante, você tem que ir na frente. Eu falei, não é você que vai na frente, é essa bandeira aí, que é um país, uma nação que vai pisar pela primeira vez na estação espacial, e nem eu, Pavel, nem o Jeff, temos o direito de entrar na frente de uma nação. Então, achei um momento muito bonito e uma lição, né, para todos nós de como é importante respeitar outras culturas, outras nações e etc. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse quem é o Marcos Pontes hoje e se essa missão no espaço alterou em alguma coisa quem você é. Você foi para o espaço e voltou outro Marcos Pontes. Olha, eu vejo assim, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai passando por várias modificações e a gente vai se adaptando às situações e o que a gente vem aprendendo. E o que a gente aprende, esse é um ponto importante, que às vezes muita gente não nota isso. O mundo que nós vemos é o resultado do mundo que nós temos dentro de nós, aqui. E esse mundo, ele vai ser moldado, é como se fosse uma lente pela qual a gente vê o mundo lá fora, ela é moldado pelas suas experiências de vida. Então, cada coisa vai alterando. Então, hoje, certamente, eu não sou a mesma pessoa antes da missão. E nem tampouco a pessoa que pousou naquele momento, que eu tive outras experiências nesses 8 anos de lá para cá, em que eu venho aprendendo muito, sofre muito, aprende muito, mas o fato é que uma missão espacial ela sempre vai te dar uma perspectiva muito diferente do que é vida, do que é importante aqui na nossa vivência nesse planeta. E de forma geral, para resumir em uma coisa simples, é que a coisa mais importante são as pessoas. E não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você vive em um lugar ou vive no outro, o mais importante é o relacionamento que você tem com as pessoas. E no final das contas, você nada vai levar daqui, né? Senão as suas experiências, as suas emoções. Então eu voltei de lá muito mais focado nas pessoas. Não é à toa que, além de ser astronauta hoje em dia, eu trabalho com a ONU também, tentando ajudar pessoas praticamente no planeta todo. Eu também dou aulas e acho que professor é uma profissão que exprime exatamente esse senso de se preocupar com as pessoas, porque, de certa forma, você está preocupado com o sucesso dos seus alunos. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, faço minhas palestras, não tanto quanto eu gostaria, porque eu não tenho muito tempo também, em meio de tantas outras atividades. E, de certa forma, eu acho que a gente vai sendo feliz a cada dia, né, através dessas coisas. E eu espero que, quando chegar lá na frente, né, o dia que eu estiver próximo de morrer, de sair dessa vida, que eu possa olhar para trás e falar assim, pô, eu vivi, eu fiz a coisa, eu tive coragem de fazer o que precisava ser feito em cada momento. Eu não me deixei influenciar nem pelo meu medo e nem pelo pensamento de medo de outras pessoas. Eu acho que é isso que é o mais importante. Muito obrigado pela sua participação, Marcos. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho de divulgação, né, especialmente no que concerne à educação e à ciência e tecnologia. Muito obrigado. E hoje falamos com o astronauta brasileiro Marcos Pontes. O Fala Mestre fica por aqui. Até mais.